Olá, queridos amigos. Hoje vamos falar aqui sobre o filtro de linha. Temos um para a linha positiva, outro para a linha negativa. É muito importante este filtro de linha. Bom, mas antes disso eu queria falar um bocadinho sobre o multiplicador de VBE. Algumas questões que ficaram aí em cima da mesa e também este esquema um pouco confuso. Queria simplificar aqui um bocadinho e explicar um bocadinho mais sobre o multiplicador de VBE na primeira parte do vídeo. Uma questão que algumas pessoas falaram foi usar o trimmer aqui em baixo em vez de usar o trimmer aqui em cima, porque o trimmer pode ficar em aberto e então o multiplicador de VBE deixa de funcionar e a corrente vai toda para o estágio de si, dá uma corrente maluca, não é? Bom, pode-se passar o trimmer realmente aqui para baixo. A única questão é que se rodarmos o trimmer também para um valor muito baixinho, também vai dar uma corrente muito elevada. Eu nunca tive problemas com os trimmers, mas sim, pode acontecer. Mas neste caso, o que eu prefiro é colocar, se calhar, uma resistênciazinha aqui, em paralelo com o trimmer, ok? Se o trimmer abrir, temos a resistência que está aqui, que de certo modo limita a corrente. Em operação normal temos a resistência corrente. Aqui em baixo pode ser feito, mas tem que se colocar o trimmer com uma resistência em série, ok? Aí com uma resistência em série também não há o risco de pormos o trimmer no mínimo, também ficaria bem robusto e também seria uma boa solução. Ainda vou pensar, mas isto não é uma questão muito crítica. Bom, relativamente ao multiplicador de VBE, eu quero falar também sobre a questão de classe AB e classe A, porque houve aqui um amigo que fez umas questões e então eu vou abordar aqui também um bocadinho isso. Eu tenho aqui um esquema auxiliar, digamos assim, talvez nos ajude aqui. Ora bem, vamos ver. Esta equação eu vou precisar depois aqui para o filtro de linha. Bom, basicamente há uma coisa aqui que pode gerar alguma confusão, que é esta tensão aqui, que está aqui a polarizar os transistores de saída para gerar uma corrente de vias. Como é que é feita aqui a polarização? E como é que isto funciona? Porquê é que os transistores ficam sempre a conduzir com este transistor aqui? Então eu resolvi fazer uma montagenzinha aqui mais simples, um esquema mais simples. Na realidade foi como eu aprendi. Temos aqui, portanto, a alimentação positiva aqui em cima, não é? O menos aqui em baixo. E depois estes dois diodos que estão aqui vão estar polarizados, portanto vai haver 0,7 aqui no primeiro, 0,7 aqui no segundo, e vamos assumir até que cada tensão dos transistores é 0,7 ou até um bocadinho menos que 0,7 e aparece aqui alguma tensão nas resistências, ok? Essa tensão a dividir para resistências é o que nos dá a corrente de bias ali. Agora, a questão que se coloca aqui é porque é que os dois transistores ficam sempre a conduzir. Reparem que nós, se não tivéssemos estes diodos aqui, vamos supor que não temos estes diodos aqui e que até nem há corrente nenhuma a passar aqui, e temos uma montagem deste género. Portanto, os diodos estão curto-circuitados e estamos a injetar um sinal aqui. O que é que acontece? Este transistor só vai conduzir quando a tensão de entrada for superior a 0,7, ok? E isso vai provocar uma destruição de crossover. Aqui neste caso, como eu tenho aqui um diodo, eu já tenho aqui uma tensão de 0,7. Quando eu colocar aqui 0 volt na entrada, ligar este ponto, por exemplo, à massa, a tensão que fica aqui na base já é 0,7, ok? Ou seja, faz aqui um shift na tensão. Neste circuito aqui, isso não é muito intuitivo, porque ele está ligado aqui de uma forma diferencial. A gente está a atacar num dos lados, mas na realidade estes pontos já estão desviados, digamos assim, em DC, e a tensão, o zero da tensão de saída é garantido pela realimentação. Mas eu penso que desta forma, como está aqui, se consegue entender melhor. Ou seja, nós já temos aqui uma tensão. Quando colocamos uma tensão aqui no meio dos dois diodos, essa tensão é encavalitada, digamos assim, em cima destes 0,7, ok? E ao mesmo tempo, a tensão que temos aqui nos diodos vai aparecer depois uma parte aqui na resistência, ok? Fizemos aqui, por exemplo, só para ficar simétrico, 4 diodos, que já seria se calhar um exagero aqui, mas 4 diodos.
Aqui já teria 1.4, só para um transistor Darlington, por exemplo, pode fazer sentido. Já vai haver aqui um offset. Esta tensão já está em 1.4 por defeito. Quando esta sobe além de 1.4. Bom, esta era a primeira questão aqui do multiplicador de VBE. Agora, relativamente ao classe A e ao classe AB. O que é que acontece no classe A? No classe A, nós temos a circular nos transistores, logo, mesmo que não exista corrente aqui no alto-falante, ok? Nós temos a circular nos transistores a corrente máxima que é prevista na carga. E isto, qual é a vantagem disto? A vantagem é que os transistores estão num ponto de funcionamento estável, ok? Claro, vão aquecer porque têm uma tensão elevada aos seus terminais e uma corrente elevada, mas quando há uma pequena variaçãozinha, eles não saem muito do seu ponto de funcionamento, ok? Portanto, um amplificador classe A corrente nos transistores é sempre igual ou superior à corrente da carga. Por exemplo, se este transistor de baixo fosse uma fonte de corrente constante, por exemplo, com 5 A, vamos supor, 5 A, este aqui também teria 5 A para garantir o DC. Quando eu precisasse de 5 A na carga, 5 A, portanto, neste sentido, eu teria que passar esta corrente para 10 A. E quando eu precisar de 5 A neste sentido, esta corrente passaria para 0, ok? Aqui já saía do funcionamento em classe A, 0 e viria 5 A daqui. Bom, no classe AB, o que é que acontece no classe AB? No classe AB, nós temos aqui uma corrente, um bias que já está aqui por defeito. Alguns amplificadores têm um bias elevado, vamos supor que até um bias, sei lá, 0,2 A, um bias já considerável, 0,2 A. Eu posso dizer que este amplificador funciona em classe A para correntes inferiores a 0,2 A, ok? Quando a corrente na carga for maior que os 0,2, no classe AB, ok, vem mais corrente daqui, ou então o circuito também tem capacidade para subir esta corrente. A corrente também nunca se anula no classe AB, ok? Qual é que é a questão aqui? A questão é que quando precisamos de muita corrente, o transistor vai para outro ponto de funcionamento. Enquanto no classe A ele já está lá. Mas o classe AB, se a corrente na carga for muito fraquinha, ele funcionaria como um classe A, ok? Bom, esta era a primeira questão. Eu agora vou passar aqui à questão do filtro, ok? Vou apagar aqui este esquema, que já não precisamos. Bom, o filtro, eu costumo utilizar um critério. Vai haver aqui neste filtro, agora não se nota bem, mas está aqui. Vai haver aqui uma queda de tensão nesta resistência devido ao consumo do primeiro andar. Eu penso que vou puxar isto um bocadinho para aqui, talvez consiga ter as duas coisas. Sim. Portanto, vai haver uma queda de tensão aqui nesta resistência devido ao consumo deste primeiro andar. Isto é muito importante porque esta tensão, a tensão de alimentação do amplificador antes do filtro, ela vai ter ali alguma ondulação devido à carga e descarga dos condensadores. E essa ondulação, aqui nestes estágios de entrada, eles vão ter alguma rejeição, mas eles não vão conseguir rejeitar tudo. Há uma parte dessa ondulação que vai passar para a saída. Então, este filtro entra aí. Bom, eu costumo usar aqui dois critérios. O primeiro critério é uma queda de tensão à volta de 0,5 a 1 volt, ok? Porque se cair muita tensão nesta resistência, este circuito já vai dar menos tensão aqui para a base dos transistores de saída e vai limitar um bocadinho a excursão da tensão de saída. Poderíamos alimentar, digamos assim, este andar com outra tensão? Sim, poderíamos. Mas era preciso uma alimentação à parte, torna o projeto mais caro. Portanto, 0,5, 1 volt, não é por aí que vamos perder, digamos assim, a potência toda. Então, eu assumo aqui uma queda de tensão de 1 volt e a partir daí eu calculo a resistência. Portanto, vamos ver aqui, nós temos 3 mA no par diferencial, 15 mA aqui no VAS, ok? E depois temos 2 mA, portanto 15, 18, 20 mA aqui na linha positiva. Na linha negativa vamos ter um bocadinho menos porque a resistência está ligada aqui ao ground, não está ligada aqui no menos. Mas pronto, vamos considerar aqui o pior caso. Portanto, 15 mA, 20 mA, ok? Eu até tinha estado aqui já a fazer uma conta. Portanto, nós queremos calcular a resistência. Uma tensão de 0,5 a dividir
por uma corrente de 20 mA, 0,02. Ok, 25 eu coloquei uma resistência de 27 ohm. Ok? Bom, e agora o cálculo do condensador. Bom, aqui para o cálculo do condensador, agora eu costumo assumir uma frequência de corte igual à frequência, digamos assim, os 20 Hz, ok? Seria bom ter uma frequência de corte, por exemplo, de 2 Hz, mas isso já ia dar aqui um condensador muito grande também, que fica volumoso na placa. Depois no arranque podem acontecer fenómenos quando o circuito arranca e não arranca, o transitório dá aquele bloco nas caixas, portanto ok, o que está aqui é para 20 Hz neste projeto, a gente pode fazer a conta aqui, portanto 2 vezes 3,14 vezes 27 vezes 20 igual a 1 sobre x. Portanto, aqui temos 294 microns. Portanto, duas casas para aqui, menos 4, menos 6, 294 microns. Eu coloquei aqui 330 microns. Também há outra questão que é, a baixas frequências, o amplificador tem boa rejeição, ok? A mais altas frequências é que a coisa já não funciona tão bem. Então este filtro para altas frequências já terá, por exemplo, a 200 Hz, já terá uma atenuação de 10 vezes, portanto 20 dB, é um filtro de primeira ordem, ok? 20 dB por década. Basicamente é mais ou menos isto que eu costumo fazer aqui no filtro de linha. É muito importante este filtro de linha, é muito importante este filtro de linha porque este amplificador aqui vai trabalhar com uma alimentação muito mais estável, ok? Temos de ter em consideração, quando fazemos um projeto e o testamos na bancada e com uma fonte e que às vezes até temos uma THD muito boa, isso é um caso, não é? Quando pomos no gabinete, não só a alimentação não é a alimentação estável da fonte de alimentação, como existem outros ruídos. Portanto, este filtrozinho aqui é uma boa prática, ok? Todos os amplificadores que eu projetei utilizam um filtro de linha. Sem filtro de linha vai haver mais distorção, mais ruído. Portanto, filtro de linha é essencial. Meio volt, 1 volt, ok? O condensador aqui para uma frequência de 20 Hz, porque a baixa frequência o amplificador também rejeita esses ruídos bem. Também tem a questão que é esta tensão em baixa frequência, se esta tensão cair muito, o condensador ainda aguenta aqui a tensão durante um bocadinho, porque para descarregar também tem a resistência. Há quem coloque aqui um diodo para evitar que o condensador descarregue. Eu cheguei a fazer alguns testes com isso. Não tenho assim uma opinião muito bem formada acerca disso, digamos assim, porque não fiz medidas de THD, não avaliei. Mas, ok, o RC funciona muito bem. Bom, o nosso esquema já vai bem avançado, entretanto vamos ficar por aqui. Já temos aqui alguns componentes do filtro de entrada que ainda não falámos. Espero falar no próximo vídeo sobre o filtro de entrada do amplificador. Temos aqui também o condensador de compensação. Isto vai ser ajustado por simulação, ok? Eu vou fazer esse vídeo. E pronto, e basicamente era isto. A questão aqui do potenciómetro, podemos realmente pensar em passá-lo para aqui com uma resistência em série, mais um componente, mas também não será por aí. Bom, queridos amigos, espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Um grande abraço, até à próxima.